Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Yuli, vocês estão no canal Arte Intuitiva, que bom ter vocês por aqui. A gente vai para mais um vídeo do canal e sempre que eu sento aqui com vocês, às vezes eu já sinto o que a gente vai falar a respeito. Então a gente vai abrir agora a mesa. Vamos ver o que a gente tem de mensagem para hoje, para eu conseguir canalizar o que vai ter uma importância real para vocês nesse momento, que é a minha maior intenção, né? A minha intenção aqui nesse momento, já faço das minhas palavras a abertura dessa tiragem, é uma mensagem para que ajude, auxilie a vocês. As mensagens que eu trago sempre me ajudam também, só o processo de gravar a tiragem e falar me ajuda muito como pessoa. E por sentir essa gratidão, eu canalizo a expansão do meu chakra cardíaco para que isso chegue a vocês também. Essa é a minha maior intenção com isso, no fundo mesmo. Vamos ver então qual que é a carta regente para essa leitura. Adoro. Carta de número 19, o espírito do cachorro. Seja real o seu amor, seja real ao porquê do seu amor, ao que você acredita. Vamos traduzir de várias maneiras essa carta aqui. É incrível essa carta. Essa carta traz pra gente a ser muito real quanto à nossa ideia de vida, quanto ao nosso amor real do nosso coração. Por que disso? Muitas vezes, dentro das vivências de vida, a gente se depara com pessoas, circunstâncias que afligem esse sentimento de amor incondicional, que vão de encontro a esse amor incondicional. A gente não vive ainda numa sociedade, num mundo que traz o amor incondicional como pilar. Isso é um fato, tá? Então, quando a gente tenta ser muito autêntico, muito real e seguir o coração, a gente se machuca, a gente se decepciona e muitas pessoas vão decepcionar a gente nesse processo também. Isso é normal. Só que o que essa carta resgata pra gente? Para que a gente não tenha essa ideia de amor incondicional ferida pelas circunstâncias, que a gente não se deixe abater pelas dificuldades, pelas controvérsias, pelas oposições da vida. Porque o que realmente vai deixar a gente mais completa e feliz é quando a gente tirar um tempo pra gente entender quais são os nossos valores e ser fiel a eles. Isso que eu digo de ser fiel não é buscar isso incessantemente até que vire uma coisa descabida, uma coisa demais pra gente carregar, né? Uma bagagem muito grande pra gente carregar. É um exemplo de um amor que não é incondicional, é um amor que ele sabota, ele se sobressai em relação às coisas reais, à existência, à vivência que a gente está tendo dentro de uma situação, seja ela com a gente ou com o outro. Quando a gente tenta forçar a barra, basicamente, né? Esse não é um amor incondicional, isso daí é uma forçação de uma necessidade que muitas das vezes vai indicar pra gente suprimento de carência, suprir a carência, suprir as nossas necessidades, energias mais densas. A gente pode se confundir, achar que a gente tá canalizando o amor incondicional e na verdade a gente tá simplesmente favorecendo um aspecto negativo nosso. E aí nem chega no outro, pode chegar, às vezes chega na situação, a gente vê isso nas nossas relações, mas o maior mal que causa, na verdade, é contra a gente mesmo. Porque a gente fica nutrindo uma energia de um amor que não faz bem pra gente, né? Então não é sobre isso que a gente fala nessa carta. Essa carta é sobre a gente já ter apurado os fatos, ter apurado a nossa existência, ter apurado o que é válido pra gente. E validar isso na matéria, com com amor incondicional pelo outro, sem imposição, porque senão a gente vai ser tirano, igual às situações da vida. A gente vai deixar o ego falar mais alto. O que seria o ego falando mais alto nessa situação? A minha verdade está acima do outro. E isso não é real. Porque o que a gente mais tem, talvez mais tenha que entender,
em algum ponto do processo, é largar a mão um pouquinho desse individualismo, eu esqueci a palavra que eu gostaria de transcrever para vocês. Essa necessidade de ter o controle, de reafirmar uma verdade para o outro. Eu vou chegar à palavra que eu queria falar, mas assim, é a necessidade de reafirmar para o outro que a nossa verdade está certa. E pelo menos agora, que todos não conseguem enxergar uma verdade mais em comum entre si, a verdade do ser humano, que a gente está caminhando para isso, a gente tem verdades muito diferentes, muito adjacentes, porque cada um está passando pelo seu processo de aprendizado, né? Cada um está passando pelo seu processo de entendimento de si próprio, para aí sim executar isso como sociedade. É indispensável que a gente execute isso com a gente primeiro, para que depois a gente consiga reverberar no externo. Porque com maturidade, com conhecimento, com o trabalho dessa habilidade da comunicação, a gente consegue se sentir bem na própria verdade e respeitar do outro. E qual que é o valor de respeitar essa verdade do outro? A gente se sente bem, né? Sabe quando a gente está numa situação de ideias divergentes, ou até numa conversa que aparentemente é muito tranquila entre várias partes, né? Mas no fundo a gente sente que a gente só tá o tempo todo tentando falar o eu, reafirmar o que seria pra gente, e aí quando o outro lado termina de falar, a gente já arremata, tipo, não, mas eu, tal. E a gente às vezes vai no automático nisso, né? Sempre tipo, a pessoa falou o eu dela, eu falo meu eu. A pessoa falou o eu dela, eu falo meu eu. E aí que, na verdade, ninguém tá interessado em saber o eu do outro. Só tá cada um tentando reafirmar o seu local de identidade. E se fosse realmente real ao nosso amor, a gente não faria isso, né? Porque o amor verdadeiro, ele doa, ele oferece, ele se mostra sem a necessidade de uma aprovação. Então, se a gente não tem sede de aprovação, consequentemente a gente não fica nessa dinâmica de dou o meu, o outro dá o dele. Não, a gente recebe o do outro, a gente aceita, a gente comporta, a gente pode mudar, abrir a nossa concepção. E o que desejamos é que o outro faça também. Mas também não deixo de ressaltar que dentro de uma perspectiva real, mundana que a gente vive hoje, quem realmente se conecta com esse amor verdadeiro, esse amor incondicional sobre as pessoas, sobre as coisas, às vezes enfrenta muitos desafios. E o maior desafio é a própria desvalorização de si próprio, né? Então, assim, existe uma dificuldade entre afirmar o seu espaço, porque quando o amor incondicional entra em jogo, a gente tem que questionar sobre o que é o nosso amor, o nosso eu, e como que eu deixo de ser eu para ser o nós? Como que eu deixo de ser o eu para ser o apenas a situação, sem apego de sair vitorioso daquilo, sem apego de ser mais ouvido, sem apego de que a minha verdade reja toda aquela circunstância que está acontecendo. Então isso é um desafio real. Não existe certos e errados dentro dessa vivência, mesmo porque estamos vivendo e todas as vivências são válidas. A gente está apenas disposto a experienciá-las. E quando a gente se conecta com essa energia do espírito do cachorro, da fidelidade, a gente não está vendo tanto os nossos anseios, né? A gente vê pela estrutura que a gente tem da relação com os cachorros, com esse pet. Eles representam uma coisa muito diferente pra gente, né? Um amor incondicional, às vezes um amor que a gente julga até bobo, né? Que ele se doa tanto, ele se envolve tanto. Lógico, dentro de várias perspectivas. É um ser vivo, tem ser vivos que sofreram, tiveram situações que mudam esse comportamento, mas ok. Vamos ver no arquétipo do cachorro, né? O que isso significa pra gente? A gente vê esse amor incondicional,
que a gente não precisa estar doando, a gente não precisa estar doando para ele se doar pra gente, ele se doa. Ele se libera dentro da maior expressão dele. Então, basicamente é isso, né? A gente se doar, a gente se expor, a gente se abrir sem necessitar que a outra pessoa esteja sintonizada na mesma frequência. Então é isso que a gente tem com a abertura da tiragem. Vamos aprofundar agora com o tarô, vamos ver o que a gente tem aqui. Qual é esse momento atual? A respeito ainda sobre essa questão de trabalhar o amor real, né, ser real ao nosso amor, a gente tem um momento de individualismo, não é um momento de muito compartilhar, é mais uma questão de entender essa frequência na solitude, só que não de uma maneira ruim, é uma maneira positiva, é uma maneira de entender como estar sozinho nos possibilita espaço, né? Espaço para rever as coisas que já aconteceram, que já estiveram dentro da nossa vida, das nossas vivências que a gente teve. A gente tem um momento de tipo quase um êxtase de contemplação emocional, tá bom? Esse momento atual com esse amor, ele tá muito validado, ele tá muito conectado com as escolhas que a gente fez até agora, né? Então, a gente de alguma maneira tá fazendo escolhas assertivas, a gente tá conseguindo canalizar o nosso emocional de uma maneira sadia e eficaz para chegar onde a gente está, né? Parece que a gente está muito aberto para as mudanças da vida, não tá botando barreiras para que essas mudanças aconteçam e, consequentemente, esses ciclos tendenciaram a caminhar de uma maneira positiva para que a gente esteja onde a gente está agora. Então, vamos continuar abrindo para a gente entender um pouquinho mais. Uma leitura muito positiva, tá, pessoal? Tipo, realmente existe um caminhar muito fluido aqui, eu tô sentindo isso. Qual o maior aprendizado desse momento? Oh. Uma leitura muito abençoada. O maior aprendizado nesse momento está sendo acerca do nosso emocional, né? A gente caminhou para uma questão de maturidade emocional muito positiva. Eu não mostro muito as cartas, eu preciso fazer isso com vocês, né? A gente tem o Hierofante, Pajem de Copas e Rei de Copas. Então, essa fluidez que eu falei pra você, essa concreteza para caminhar pelos caminhos, elas estão falando diretamente sobre o nosso emocional. Uma coisa que me vem aqui sem muito mostrar na mesa é que tem coisas que contemplarão o nosso emocional que a gente nem idealizava, sabe? A gente nem imaginava que poderia contemplar e agora a gente está aprendendo porque a gente se deixou sentir, realmente isso, se deixou sentir as circunstâncias sem a necessidade do apego. E, de alguma maneira, essa ideia, né, essa concepção de amor incondicional que a gente estava conversando, que às vezes é muito difícil de colocar na prática, ela vem sendo segurada, ela vem sendo sustentada por algo além que facilita esse processo. Então, o processo de entrar no amor incondicional, ele diz muito sobre uma decisão, sobre uma escolha, e uma escolha às vezes que não é muito favorecida pela realidade, por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente decide amar incondicionalmente as coisas, as pessoas, a nossa vida e a si próprio, muitos desafios se levantam. E é nesse momento que a gente desiste, porque a gente não vê isso acontecendo na vida, não vê com os olhos isso se materializando. Então é muito fácil, às vezes, pra gente, mais cômodo, falar, vou desistir aqui. E eu respeito essa visão porque é um desafio, né? É desafiador. Porém, essa energia, ela favorece esse auxílio na matéria. Então, é uma coisa que vem de um ideal e a gente consegue transmitir na matéria. Existe essa força, está propício para que a gente manifeste isso. Então, isso é um convite para que a gente realmente
taque um belo de um F e fale assim: eu sinto assim, eu viverei assim. Porque antes desse momento de decidir e de decidir viver a maior e a melhor idealização que a gente tem na nossa cabeça, muita coisa vai contra e a gente pode se deixar levar por uma palavra nossa, uma conversa interna ou por uma conversa externa que não possibilite isso. Porém, eu posso falar com verdade para vocês que é válido tentar. É válido dar esse passo de página de copas, é válido esquecer os sentimentos densos, os sentimentos confusos, os sentimentos de decepção, para se abrir de novo. Porque só tem uma verdade, e isso vocês vão concordar comigo. Depois que se decepcionou, se a gente não se arriscar, não abre uma nova porta. Não vai vir nada nem ninguém salvar a gente para comprovar que isso é válido, a não ser que a gente esteja disposto. Existem circunstâncias que a gente é surpreendido? Sim. Só que isso partiu de uma frequência maior nossa. Isso partiu de um querer maior nosso. Porque enquanto eu acho que a vida é uma catástrofe, ela continuará sendo. Porque a verdade, o que a gente está vendo na matéria, é muito adulterado pela nossa percepção. Vocês sabem o que eu estou falando, porque eu tenho certeza que várias pessoas, você, já passou por uma situação de estar vivendo o que queria, o que sempre desejou e não está na sua maior magnitude. Eu tenho certeza disso. E aí a gente se questiona, poxa, eu não tô feliz por estar vivendo o que eu sempre idealizei? Ai, mas o tempo passou, agora é outro momento. Tudo bem, mas vamos celebrar os processos? Porque geralmente a gente tá com a cabeça lá no futuro, a gente já construiu uma nova perspectiva e quando chega o que a gente realmente queria, a gente não tá aberto a aproveitar. Certo, pessoal? Então é muito sobre isso que fala aqui também. Sobre esse respeito, o tempo a gente estava falando, não o tempo contado, o passar do tempo, o desenrolar das experiências que nos entrega verdades, realizações que a gente queria viver e quando a gente vive, a gente está num outro feeling, num outro mood, numa outra maneira de ver, que não possibilita que a gente aproveite aquilo. E eu acho que todo mundo é merecedor de dar uma relaxada e quando tá vivendo a coisa que sempre idealizou, realmente vivê-la, né? Dar uma descontraída, cara. Não tem porquê ficar tão engessado. E isso traz um aproveitamento maior. Isso daqui traz uma questão de maturidade emocional em experienciar as coisas de uma maneira mais favorável. Porém, a gente tem aqui no fundo do maço o 9 de espadas, o 10 de espadas. O 10 de espadas com a torre. Que fala de uma energia de tipo, cheguei no ápice. Não tem mais ápice que isso, gente. 10 de espadas com a torre. É o ápice do ápice do ápice. E principalmente do ápice da cabeça. Quando a gente chega na estafa mental, e quando é um 10 de espada, é principalmente a hora que a gente não aguenta mais receber informação e pensar a respeito de determinada coisa ou sobre várias coisas, só tem uma saída, que é começar de novo. O bom do 10 de espadas é que ele é uma frequência muito densa. O que a gente tem que reafirmar é que tem outra coisa diferente do que se está vivendo nesse momento 10 de espadas. Se você está passando por esse momento 10 de espadas, isso não é o fim, isso vai passar, entendeu? O 10, o 1 e o 0, ele nada mais é do que o fim e o começo. Tudo se transforma, nada permanece estático. Tudo que se permanece estático, fixo, vai romper. Se não rompe pela própria mudança da vida e sequência, pela liberdade, pela soltura das coisas acontecerem, quando fica tenso, rompe, porque não tem mais para onde ir, ou rompe ou
acaba-se ali. E não se acaba-se ali, porque essa não é uma lei que rege o universo, isso é real, entendeu? Então, novamente, se você tá nesse momento 10 de espadas, se dê um tempo, porque vai aparecer uma chama, vai aparecer uma espada, que é a nova ideia, é a nova percepção, é o novo começo, é a transformação do final para o começo. E sempre é um novo começo com uma perspectiva muito mais ampla do que se era antes, tá bom? O que é essa sensação de tensão, de rompimento? Aqui, ó, falei pra vocês. 8 de espadas. É a questão da percepção, da mente olhando. É uma questão da percepção da mente olhando para uma falta da abundância, entendeu? A abundância, todas essas ideias que a gente trabalha e conversa aqui, elas não são físicas. O físico é o resultado. Quando a gente alinha o nosso sentimento e a nossa mente e a nossa percepção, o material é o resultado. O erro é que a gente coloca o material antes e aí a gente não tem estrutura para manter, né? Por isso que às vezes a gente alcança esses resultados que nem eu comentei para vocês. A gente alcança esses momentos que a gente está vivendo, tudo que a gente idealizou e a gente não consegue se sentir bem, porque a nossa mente não tá nessa frequência. Por isso a importância da gente observar essa questão da cabeça, essa questão da nossa percepção e do que a nossa mente está contando pra gente, tá bom? Depois disso, tem uma perspectiva muito positiva de... a gente se sente muito tranquilo, sabe? Essa é a real. Depois que a gente passa por tudo isso que eu tava conversando aqui com vocês, a gente se sente estruturado, embasado, sabe? A gente tem uma base sólida para continuar vivendo, que assim, depois que a gente constrói a base sólida, é difícil algo abalar muito. Olha aqui, ó, as de copas e a rainha de espadas. Então, diz muito sobre pra gente. Quando a gente deixar um pouquinho de lado, calma, peraí, não é nem deixar de lado. O emocional, ele grita. O emocional, nessas horas de rompimento, ele vem e ele faz assim, ó. Eu vou falar pra você o que significa pra você. E aí a gente fica quietinho e a gente ouve o que a gente realmente sente. Então a gente entende o que tem significado pra gente. E as coisas se encaixam. A gente sai desse excesso de informação, de pensamento, e a gente vai pro que interessa. E como a gente vai pro que interessa? Muito inteligentes, né? Muito íntegros, muito regentes do que é significativo pra gente. Então a gente começa a ter uma atitude de atração, que é o caso das rainhas, de atrair isso que a gente precisa, sem a necessidade do controle, sem essa energia mais yang de ação. Não tô falando que a energia yang é ruim, ela é ótima. Eu tô falando que nesse caso, a gente deixa um pouquinho de lado a energia yang, porque é interessante a gente fazer esse equilíbrio. E a gente traz mais à tona essa possibilidade de manifestar esse amor incondicional, essa completude, essa possibilidade que o mundo nos dá de trazer a ideia que a gente tinha de amor incondicional para a realidade de uma maneira mais assertiva, comunicando isso. E quando a gente fala de rainha, de espadas, a gente pensa às vezes uma comunicação muito enfática, muito direta, mas não é. A rainha, ela tem o tato, ela tem o sentimento. Então, quando ela comunica, ela sabe utilizar as palavras dela, porque ela não tem interesse nenhum em ferir o outro com essa espada. Ela só tem a necessidade de maneira figurativa, defender o seu espaço. Olha aqui como essa carta tá pra mim.
As de copas e a rainha. Tá vendo que ela tá, tipo, de costa pro as e defendendo, assim, ó, tipo, eu defendo os meus ideais, eu defendo o meu amor incondicional. É sobre isso. Resultado final pra gente ir terminando essa leitura, porque a gente já tá com meia horinha, né, gente, de leitura. Inesperado. Um grande ponto de interrogação na minha cabeça. A energia mudou muito. A gente tava numa questão super emocional e mental, e do nada a gente foi pra uma energia de fogo. Então por isso que eu fiquei confusa. Agora é um momento de sorte, o espírito do coelho. A gente tem a oportunidade de transmutar. Sabe por quê? Dentro dessa frequência do amor incondicional, às vezes a gente tem um fogo, uma vontade de acontecer, sabe? A gente fala assim, meu Deus, por que o mundo todo não tá se amando? Por que eu não tô podendo amar os outros tá cheio de bloqueio? Eu também tô cheio de bloqueio, eu não consigo exercer essa força de fogo. Quando a gente bate no ponto que é necessário, a gente libera essa concepção de primeira parte social, sabe? Sobre essa questão social, do que essa defesa do amor significa. E, consequentemente, a gente pode se expressar de uma maneira mais profunda, uma maneira mais direcionada. Então, o que eu quero dizer na prática com isso? Antes eu conversava com as pessoas, é um exemplo, tá? Antes eu conversava com as pessoas e eu tinha que debater as minhas ideias e ninguém dava abertura para isso. Era meio complicado, entendeu? Manifestar isso na minha realidade, porque até eu tava limitado quanto a isso. Quando eu peguei esse amor e eu manifestei ele, eu impus ele de uma maneira saudável, eu me libertei, eu me senti fluida, eu me senti vulnerável, eu me senti bem contente com esse mundão de meu Deus, com essa verdade que a Terra acontece, sabe? De alguma maneira isso daí contagia as pessoas para que elas vivam assim também, tá bom? A gente tem um recado à parte aqui, que, tipo, isso demanda tempo, tá, pessoal? Então, assim, entenda seu processo. As coisas demoram muito tempo. As coisas demoram muito tempo. Então, relaxa. Curte a viagem. E principalmente, assim, coisas de tempo, pessoas significativas, situações significativas demandam tempo. Mas é válido dar esse passo de fé. Uma última, só pra gente fechar, porque eu sinto que eu tenho que tirar mais uma coisa aqui. Aqui, ó. O louco. O louco. Ele vai falar pra gente sobre isso que eu tava falando no começo. Eu não sei se vocês vão se recordar. Mas no começo a gente tava falando sobre essa dança entre a transmutação do que não é e do que é. Ele fala pra gente sobre... Ai, gente, nada é impossível. Olha, sinceramente, tudo que eu falei agora, nada é impossível. Então, quando a gente duvida que é possível a gente alcançar essa ideia de amor incondicional no mundo, porque aparentemente tudo tá bloqueando, as coisas andam em constante mudança. Então, a gente tem que aproveitar dessa regra que rege a nossa vida para sempre se dedicar para as mudanças. Tá empenhado, a certeza a gente já tem que as coisas elas não estão estagnadas. O vazio e a existência, eles se relacionam, eles não estão relacionando, coexistindo em diferentes polos. Tipo assim, aqui tá o vazio, aqui tá a nova possibilidade. Aqui tá o que não existe, aqui tá o que existe. Aqui tá o que é hoje, aqui tá o que poderia ser. Essas coisas elas não estão distintas, só que às vezes a gente se agarra muito à ideia de que não é possível, e aí não é mesmo, porque comprou a ideia já era, é isso que vai ser a sua realidade. Mas as ideias estão aí pra gente comprar, que nem um grande mercado da vida. Qual que é a ideia que você quer comprar hoje? Qual que é a ideia da sua vida que você quer comprar hoje? Compre ela, se responsabilize por ela e haja nela.
mesmo com os desafios, até você começar a ver ela existindo na sua realidade. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem para hoje. Eu tô muito feliz de ter feito essa tiragem para vocês. Eu me senti muito bem aqui. Eu espero profundamente que tenha servido alguma parte para vocês e que vocês sejam imensamente felizes, gratos e reconheçam as pessoas incríveis que vocês são e a vida, essa magnitude da vida, tá bom? Então eu desejo o melhor para vocês hoje e sempre. Até o próximo vídeo.